Shalom, Haverim, shalom, meus amigos. Shavuot, boa semana. Meu nome é Richard e eu trago para vocês hoje o resumo da Parashá da semana. Parashá Shemot, nomes, né? Acabamos de terminar a Parashá do livro de Bereshit e estamos dando início esta semana na primeira Parashá do livro de Shemot, Êxodo. A Parashá inicia falando sobre o povo de Israel no Mitzrayim, né, no Egito, o povo de Israel no Egito. A história conta que o povo se multiplica sobremaneira. Yosef já faleceu, os irmãos de Yosef também já morreram. Toda a geração, né, que foi para o Egito juntamente com Jacó, toda a família, aquela geração toda já passou. O rei do Mitzrayim, né, o faraó que viveu na época de Yosef, ele também já faleceu. A história conta que se levanta um outro faraó, e ele não conheceu a Yosef, né? E a história diz que quando ele olha para o povo de Israel, né, no Mitzrayim, nota que o povo se tornou sobremaneira grande e forte, pois o Eterno multiplicou o povo de Israel no Mitzrayim de uma forma muito grande. A história conta que Faraó usa de astúcia para com o povo e coloca encargos no povo, dá tarefas para o povo, né? Faz com que o povo escraviza o povo, faz com que o povo seja escravo no Mitzrayim. E vemos na Parashá que o povo de Israel se encontra em um aperto muito grande, em uma situação muito complicada, né? Faraó, ele intensifica o seu governo, digamos assim, para com o povo de Israel, começa a maltratar o povo, a fazer com que o povo sofra, e o povo se vê numa situação bastante complicada. A Parashá também conta que, né, Yosef não, Moshe, né, Moshe, quando ele volta para a terra do Mitzrayim, né, e ele procura, já enviado pelo próprio Eterno, sabendo o que deveria fazer, ele procura ver os seus irmãos, ver os filhos de Israel, como eles estavam, né? E a história diz que ele chega no Mitzrayim e que ele passa as orientações de Elohim, né, para o povo, faz os sinais diante do povo com a vara, né? Ele é Haron, e o povo crê, o povo fica alegre, porque o Eterno os ouviu sua aflição, viu a sua aflição e os visitou. Mas desde que Moshe ele faz isso, ele se apresenta ao povo, a história nos mostra, e o sofrimento do povo ele aumenta mais, porque Faraó ele começa a ver que o povo, a dizer, né, notar que o povo estava um pouco ocioso, porque o povo tinha parado com as suas tarefas, estava querendo, né, ir e cultuar Elohim, sacrificar, né, fazer korban a Elohim, e isso não agradou a Faraó. Então, o Parashá dessa semana fala traz a nós, né, um contexto bem atual, não é? Na verdade, todas as Parashot nos trazem contextos bem atuais, né? Não seria diferente nessa, em que o povo de Israel se vê num aperto muito grande, e que diante desse aperto o povo se comporta, de uma forma não muito adequada, não é? Porque quando o faraó intensifica o trabalho do povo, o povo se vê em sofrimento, ainda que antes a história conte que eles creram e se alegraram porque o Eterno tinha visitado eles e tinha visto a aflição deles, ao mesmo tempo eles começam a indagar, né? A questionar a Moshe, por que o Eterno julgue isso? Porque desde que você se apresentou, nossos problemas têm aumentado.
Como é isso? Não é? Então vemos que eles ficam preocupados e que esquecem um pouco, né, do eterno, esquecem um pouco dos cuidados de Elohim, né? E nada, na verdade, isso é perfeitamente, digamos assim, normal numa situação difícil que vivemos, né, que vemos a viver na nossa vida, né? Às vezes nos esquecemos do eterno, às vezes nos esquecemos do que ele pode, de quem ele é, do que ele já fez em nossas vidas e não agimos de forma adequada. Às vezes os problemas são tantos que não conseguimos notar como o Eterno se faz presente e como ele age cuidando de nossas vidas. Então é bastante interessante o que o povo do Mitzrayim faz, porque eles ficam dessa forma, eles agem dessa forma, não vendo com clareza, não notando com clareza a presença de Elohim e o que Elohim estava iniciando no meio do povo, por causa da aflição que Faraó estava impondo sobre o povo. E da mesma forma, a vida, ela impõe, né, aflições, às vezes no nosso dia a dia, algumas situações que vivemos. Infelizmente, isso acontece. E a pergunta é: qual é a maneira que vamos lidar com as situações difíceis? Qual é o modo que vamos lidar com os problemas do nosso dia a dia, com os problemas que enfrentamos? Será que vamos, como acontece com muitos, será que vamos abandonar tudo? Será que vamos virar as costas para Elohim? Será que vamos abandonar a nossa emuná, deixar de obedecer a Torá, de seguir, de adequar a nossa vida, a nossa conduta à Torá, na Torá? Será que vamos agir desta forma? Ou será que vamos fazer o que é necessário e o que é preciso para que venhamos nos aproximar e nos aperfeiçoar na Torá, nas orientações de Elohim, nas orientações do Eterno? Como é que vamos nos comportar? A nossa conduta na frente de problemas, ela é muito importante, ela tem muito peso para se decidir, né, se vamos alcançar uma solução ou não, se o Eterno vai nos dar uma solução ou não. Ele nota, ele presta atenção em nossa conduta, na forma que agimos mediante as situações difíceis. Por isso, nós temos que não perder o foco. Temos que ficar focado na presença de Elohim, em sua visita, né, quando ele nos visita, pois em verdade o seu Ruach Kadosh, né, está, a sua presença divina está sobre nós o tempo todo. Então nós temos que ter essa sensibilidade de notar. O Eterno visita o povo do Mitzrayim, mas desde que isso acontece, a aflição aumenta e o povo não entende muito bem. Da mesma forma como quando andamos na presença de Elohim, em muitos casos a nossa vida ela fica um pouco mais complicada, vivemos, né, um pouco mais de situações difíceis em todas as áreas de nossas vidas, porque há um conflito. Há um conflito na hora que nos deparamos com o que é errado, com o que é ruim, né? O Eterno nos dá orientações para o que é bom, uma conduta de vida boa. Então, se vivemos em um local, se nos deparamos com aquilo que é errado, automaticamente há um conflito, né? E às vezes, por causa desse conflito, assim como o povo de Israel no Mitzrayim, começamos a questionar, né? E a nos esquecer de que de fato o Eterno está conosco, que de fato Ele vai cuidar e Ele vai fazer o que é necessário para que alcancemos vida, não é? Para que alcancemos aí solução para o problema que queremos, né? Então a Parashá desta semana está bastante interessante, nos traz aí lições valiosíssimas com as ações de Moshe, as ações do próprio povo do Mitzrayim, as ações de Faraó, um contexto, digamos assim, bem problemático, mas ao mesmo tempo que revela, né, manifesta as ações do Eterno, a sua identidade, quem ele é, a sua natureza
e nos mostra o quanto Ele se importa, o quanto Ele nos ouve em nossas aflições e o quanto Ele cuida nos mínimos detalhes de nossas vidas. Tá? Shavuot Tov, meus amigos, que o Eterno abençoe vocês, que as brahá de Elohim sejam sobre a sua vida, as bênçãos de Elohim sejam sobre a sua vida. Shalom, shalom.